Olá, pessoal! Hoje vamos ver história, certo? Na página 171. Aqui, ó, 171 do livrinho de vocês, Eu Gosto Mais, certo? Vamos ver tipos de trabalhadores. Nessa lição de hoje, temos vários tipos de trabalhadores. E até também, criança não trabalha. Tem o trabalho da criança em casa e tem também como é que deve ser uma alimentação saudável, tanto para as crianças como para os adultos, o que a natureza também nos oferece, tá certo? Vamos lá. Tia vai fazer uma palhinha aqui da leitura para explicar para vocês. Os tipos de trabalhadores. Você percebeu quantos trabalhadores são necessários para fazer uma comunidade funcionar? Então, vamos ver. Alguns desses trabalhadores são funcionários do governo. Eles são também chamados de servidores públicos. Isso porque se dedicam às atividades relacionadas ao funcionamento da sociedade. E a remuneração que recebem pelo trabalho que executam vem dos impostos pagos pela população. Quando o papai de vocês, a mamãe de vocês, paga uma água, paga uma luz, tem um imposto, né? Tem o IPTU, então tudo isso vai para a parte que vai servir para os governantes, através da prefeitura, do governo do estado, fazerem e pagarem aos servidores públicos pelos serviços para a população. Então vejam bem, esses trabalhadores realizam atividades de grande importância para a população, trabalhando nas áreas da saúde, como os médicos, os enfermeiros, os maqueiros, né? O que são maqueiros? São aquelas pessoas que pegam os pacientes, colocam na maca, levam até para lá, para dentro do hospital, né? A parte de cirurgias, para o quarto, né? Da segurança, né? Os policiais, os guardas municipais, da educação, os professores, né? Todo mundo que faz parte de uma escola, de um hospital, né? Na cidade, você tem que ter segurança. Então, tudo isso, esses profissionais são chamados de servidores públicos, porque trabalham para o governo e para a prefeitura. Além dos servidores públicos, há outro tipo de trabalhador que se dedica à população, principalmente às pessoas em situação difícil. São os trabalhadores que... Então, gente, são os trabalhadores que atuam de modo voluntário, né? E não recebem remuneração pelas atividades que realizam. Eles são guiados por princípios de solidariedade. Vimos agora nessa pandemia, né, gente? Muitos voluntários fazendo um bem, levando comida às pessoas que estavam na rua, agasalho, roupas, quer dizer, fazendo aquele trabalho maravilhoso, cuidando das pessoas que estavam na rua, né? Então, gente, aí tem até figuras, né, de policiais militares e os recriadores nos hospitais voluntários com crianças doentes, né? Que a gente chama os doutores da alegria. E os policiais também fazendo a segurança das pessoas na praia. Você conhece alguma pessoa que realiza trabalho voluntário? Quem é? O que ela faz? Mas aí, isso aí depois vocês vão dizer para a tia Eliana. Então, gente, o trabalho voluntário é aquele trabalho que não recebe remuneração, ou seja, não recebe dinheiro. A pessoa faz por amor, por carinho. E vocês sabem, né, que a gente tem que sempre fazer o quê? A caridade. Caridade é primordial. E vamos ver também aqui, ó, criança não trabalha. Então vamos ver. A criança, gente, tem um documento chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. É um conjunto de leis que protege as crianças brasileiras, garantindo que todas possam ser respeitadas, cuidadas, tenham direito ao lazer, que é a brincadeira, e a praticar esporte. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que nenhuma criança deve trabalhar, porque o lugar de criança é dentro da escola, na sala de aula. Porque o trabalho impede que a criança desenvolva muitas habilidades emocionais e intelectuais. Além disso, a
criança que trabalha fica mais exposta, né? Fica na rua, à violência, aí aos riscos de se machucar. Então, gente, lugar de criança é na escola. Mas, infelizmente, ainda hoje, gente, existem crianças que trabalham para ajudar na manutenção da casa. Quando você vai nas ruas, muitas vezes, tem aquelas crianças nos sinais vendendo balas, bombons. No interior, muitas crianças cortando cana, descascando macaxeira, queimando, assando castanha, né? Bate, aí eles assam, depois eles batem para tirar a castanhazinha. Quer dizer, tudo isso são trabalhos. E criança não pode trabalhar. Criança, sim, ela pode trabalhar em casa de acordo com o que ela pode fazer. Botar seus brinquedos, guardar seus brinquedos, forrar sua caminha. Isso é um trabalho que não vai levar nenhum dano à criança. Vamos ver na página 272. Aqui temos a criança, olha, uma criança com um tijolo, né, na cabeça. Isso aqui é uma criança trabalhando. Isso tá certo, gente? Não está, né? Então vamos pensar nisso. Olha aqui. O ECA, que é o Instituto, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso, essa lei estabelece que a partir dos 14 anos, o adolescente pode ser aprendiz, ou seja, pode aprender uma habilidade profissional por algumas horas ao dia. E somente a partir dos 16 anos, né, o adolescente pode começar a trabalhar e receber um salário, mas é meio expediente. Mas o que é um trabalho, uma habilidade, ele vai aprender, ele pode trabalhar assim num banco, né, lá ajudando, mas nada de trabalho pesado, né, que é o meu primeiro emprego que eles falam, os adolescentes também. Mas desde que esta atividade não prejudique sua saúde nem os seus estudos. Temos aí, ó, criança trabalhando em fábrica de tijolos. Essa foto foi de 2011. Então, temos aí esse catavento dizendo assim: trabalhar não é coisa de criança. Vamos juntos lutar contra o trabalho infantil. Dia de conscientização contra o trabalho infantil, né? Aí tem assim, cartaz da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da cidade de Caetité, Bahia, para campanha de conscientização contra o trabalho infantil. Gostei, um catavento representando uma criança, né? Então, agora, atividades de uma criança em casa. Quando uma criança ajuda a família nas atividades de casa, ela está realizando um trabalho muito importante que contribuirá para que aprenda a viver em grupo e também a cuidar de si mesma. Então, aqui, ó, temos criança guardando seus brinquedos, dobrando suas roupas, arrumando a cama, cuidando do jardim. Isso é bem interessante, né? Aí aqui na página 273 temos uma atividade bem legal. Você vai circular o desenho em que algum direito das crianças não está sendo respeitado. Aqui temos três figuras, né? A primeira figura, uma criança e a outra estão trabalhando. Então, um está com a vassoura, outro está com o carrinho. Será que essa atitude está certa? Está sendo respeitada? Temos aqui criança fazendo lazer e criança na escola. Então, você vai circular o desenho que está violando o direito da criança, que o direito dela não está sendo respeitado. Aí depois crie uma frase alertando que no Brasil o trabalho infantil é proibido. Então, você vai dizer que no Brasil tem o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente que proíbe a criança trabalhar. Então, vocês vão criar uma frase em que diga que o trabalho no Brasil de criança é proibido. Então, cada um vai criar a sua frase. Lugar de criança é na escola. É proibido trabalhar, né? No outro, você conhece ou já viu falar de alguma criança que trabalha? Por que você acha que isso ainda acontece no nosso país? Que a gente vê. Porque ainda falta o quê? Falta o quê? A conscientização dos nossos governantes e de alguns pais, não é isso? Você trabalha fora de casa? Justifique. Se sim, claro, né? Claro que vocês não trabalham fora de casa. E não. E
porque o trabalho infantil no Brasil é proibido, né? Depois escreva 4 atividades que você realiza em casa para ajudar seus familiares. Vocês podem colocar ajudar a arrumar a cama, a guardar as compras, a enxugar os pratos, a louça, né? Guardar os brinquedos. E aqui você marque com X nas atividades em que não são próprias para a criança. Cozinhar por conta própria é coisa de criança? Não, né? Arrumar a cama e guardar os brinquedos é coisa de criança. Ir sozinha ao supermercado é coisa de criança? Não. Então você vai marcar o que não é coisa de criança, né? Auxiliar o irmão, às vezes ajudar a mamãe, o papai, o irmãozinho que está pequeno, tudo bem. Então, você aqui só vai marcar o que não é coisa de criança para a criança fazer. E na página 174, temos da natureza para a nossa casa. No Brasil é muito comum. Na página 274, vamos ver, da natureza para a nossa casa. No Brasil é muito comum pela manhã as crianças tomarem café com leite, comprarem pão, comerem pão com manteiga e às vezes alguma fruta como mamão, banana e laranja. Mas você já pensou de onde vem a comida que você consome todos os dias? Muitas pessoas trabalham para que o alimento chegue até a sua casa. Isso é uma outra forma de outro trabalho. Observe a seguir quais os passos para a fabricação do pão. Aí tem a colheita do trigo, depois o transporte desse trigo, depois a produção da massa e depois a comercialização, a venda do pão. Aí diz assim na atividade: quais seus legumes, frutas e verduras prediletos? Eles são cultivados próximo da sua casa? Então você vai botar quais são os legumes e as frutas que você come, se eles são fabricados e se eles são cultivados perto da sua casa. Geralmente não, né, gente? Porque geralmente vem das chácaras, das fazendas, do interior, né? Aí diz assim: este livro, seu caderno e todas as folhas que você utiliza para desenhar, escrever e pintar são de papel. Você já pensou como é feito o papel? Pesquise na biblioteca ou na internet as etapas da fabricação do papel. Depois escreva aqui uma sequência que vai da origem ao uso na sala de aula, as etapas de produção do papel. Aí vocês vão procurar na internet, gente, o que? Como para fazer o papel, como é feito. Aí ele diz assim: você vai pesquisar na biblioteca as etapas da fabricação do papel, né? Vou logo dar uma palhinha. Vem das árvores, da celulose. Então, só uma pequena palhinha de como chega da árvore, como é que é transformado, coisa pouca, tá bom? Beijo pra vocês.